Olá, eu me chamo Camila e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as minhas leituras de julho. Tá um pouco atrasado esse vídeo, eu sei, desculpa. E eu também vou comentar o que eu ando lendo recentemente. Eu já gostaria de agradecer também às pessoas que chegaram nesse canal. Eu vi que chegaram algumas pessoas, né, se inscreveram, comentaram, então eu agradeço muito pra quem chegou, pra quem anda comentando, pra quem anda assistindo os meus vídeos. Muito obrigada mesmo. Saber que tem pessoas do outro lado que estão curtindo o meu conteúdo. Então, eu fico muito agradecida. E caso, né, já vou avisar aqui desde o comecinho, caso você queira continuar acompanhando o que eu produzo, eu, eu tô direto no Instagram, né? Eu falo mais sobre isso no final do... Eu falo mais disso no final dos meus vídeos, mas... então eu já tô deixando aqui o aviso, mas caso você queira ver o que eu ando fazendo, o que eu ando lendo, lá no Instagram, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo. A página se chama Arcturus Library. Arcturus é por causa do meu personagem favorito de Temporada dos Ossos e Library de biblioteca. Então vamos começar a falar um pouco sobre o que eu li em julho. Eu vou tentar ser muito sucinta, eu vou tentar ser bem breve, não me alongar pro vídeo não ficar longo, né? Porque... Mas, enfim. Eu li total de... Acho que foram 4 livros. Um deles, né, um desses 4, é uma novela, um conto, não sei, mas acho que é uma novela, porque não passa de 200 páginas, mas eu vou falar um pouco sobre ele. E os outros 4 foram 2 mangás e 2 manhwas. Eu já vou falar direto sobre eles. Os 2 mangás são o volume 12 de Tatsu Immortal, né, que tá saindo pela Panini. Eu dei 4 estrelas e meia. É assim, não tenho nada a reclamar desse mangá. É um negocinho ali pra você, tipo, ler bem, tipo, levinho pra, sabe, distrair. Mas eu gosto bastante, eu me divirto, assim, é uma história bem... Em Tatsu Imortal, caso você não saiba, Tatsu Imortal é o Tatsu. Ele, inclusive, é tipo Tatsu Imortal, é justamente o nome dele que ele tinha na Yakuza, né? Todo mundo conhecia ele como Tatsu Imortal. Só que ele saiu da Yakuza e agora é um dono de casa. E é isso, a gente vai acompanhar ele como dono de casa, mas ele ainda tem um pouco de, né, aquelas manias de integrante da Yakuza, entendeu? Então, a história é meio que envolta de, assim, de coisas que lembram Yakuza. Então, é uma história que eu recomendo bastante. Tem anime, e eu acho que ainda tá na Netflix, mas tem anime. O outro mangá que eu li é o volume 4 de O Verão que Hikaru Morreu, que também sai pela Panini. Eu acho que esse volume foi o volume mais doidinho dentre os 4 que já foram publicados aqui no Brasil. Eu gostei bastante. É uma história que ela tá progredindo, né? E eu tô bem curiosa, porque agora deu uns sinais, assim. Porque, assim, eu sempre achei O Verão que Hikaru Morreu um mangá bem, assim, meio... Não tô entendendo pra onde que essa história tá seguindo. Só que agora, esse quarto volume já deu pra entender qual o caminho que ele estava levando. Talvez eu não tivesse pegado no começo, né? Não sei. Mas agora eu tô pegando. Eu também recomendo, né, o mangá. E parece, eu acho, se eu não tô enganada, vai ter anime. Tá confirmado aí um anime. Acho que nem começou a ser produzido, mas eu acho que vem aí, hein? E os 2 manhwas que eu li é o primeiro e o segundo volume, que é o Enead. Manhwa, gente, é mangá coreano, tá? Enead é uma história que se passa no Egito Antigo e a gente vai acompanhar os deuses egípcios. Temos o personagem principal, que é o Seth, e se eu não tenho nada, ele é o deus da guerra. E ele está comandando o Egito, assim, de uma forma bem cruel, né? Os outros deuses não estão gostando da forma como ele está ali governando, né, o Egito. E principalmente a Isis, se eu não tô enganada, acho que é ela. E ela quer destronar ele. Só que ela não quer o trono pra ela. Ela quer dar o trono pro filho dela, que é o Horus. Só que vale lembrar que esse manhwa é um manhwa BL. Então a gente vai ter o Horus se apaixonando, né? E ficando com o Seth em algum momento, né? No começo ainda tá, tipo, bem introdutório. Já, digamos, teve o primeiro beijo deles, mas não é nada, tipo, romance ainda. Mas eu tô muito curiosa pra continuar a leitura. E eu tô lendo na versão física mesmo.
As edições físicas são lançadas são edições em inglês, então estão sendo lançadas pela editora Seven Sea, eu acho que esse é o selo. Não são edições muito em conta, tá? Já deixo bem, bem avisado. São edições mais carinhas, principalmente porque o mangá é colorido. Então vai ser um pouco mais caro. E tem versão capa dura também, então a capa dura também é mais cara. Vamos falar sobre as minhas leituras de julho. Que foram 4, já como eu disse. A primeira que eu concluí foi O Historiador, da Elizabeth Kostova. É um livro... cara, é um livro surreal, assim. Tem mais de 500 páginas, se eu não tô enganada. Vai contar a história de um historiador. Ele é um pesquisador ali, eu comecei a história... Ele é um pesquisador. E ele vai acabar, assim, um dia vai acabar na mão dele um livrinho bem diferente, assim, que não tem nada no livro, só tem no meio no meio do livro, assim, vai ter 2 páginas com uma ilustração de um dragão com um estandarte, que é o estandarte do Drácula. E nisso, esse cara, né, ele vai falar pro orientador dele, e o orientador dele vai chegar assim, então, eu tenho um livro igualzinho. Aí o orientador vai falar, então, eu faço uma pesquisa exatamente sobre esse assunto, porque eu acredito que o Drácula está vivo. Aí, essa a história em si, né? O Paul, né, que é o protagonista, ele vai investigar essa questão dessa história do Drácula estar vivo. E também, principalmente, porque o orientador dele, que é o Rossi, ele vai desaparecer por causa do Drácula. Então, o Paul vai atrás do Rossi e também vai atrás do Drácula. E nisso ele acaba se envolvendo com a Ellen, que é outra historiadora, que, por incrível que pareça, é a filha do Rossi. Aí ele acaba descobrindo aí. Aí a gente vai ter o livro dele, né? O livro vai se passar em 4 países, pelo menos, se eu não me engano nada. Vai ter momentos na Turquia, vai ter momentos na Bulgária, na Romênia, na Hungria. E essa história se passa durante entre os períodos da década de 50 à década de 70 na Europa, o que vai ser bem interessante porque é justamente a época que tá ali a União Soviética, né? E o Paul é um homem americano, então tem todas essas questões burocráticas. Cara, é um livro, assim, sensacional, mas muito denso e de vez em quando cansativo, mas sensacional. O trabalho da autora, assim, a escrita é impecável, é impecável. Não tem como você não, cara, não entrar na história. Eu acho que já fez um mês, ou não, que eu terminei esse livro, mas eu ainda tô com essa história em mim. Principalmente, eu até teve a promoção a Prime Day, né? Eu comprei o Mestre e a Margarida, essa é a edição em inglês, da Penguin, que é uma edição de 50 anos, né, de comemoração desse livro. Depois que eu terminei o Historiador, eu queria ler mais coisas, assim, que se passasse ali no leste europeu. E eu fui atrás de um Mestre e a Margarida, principalmente porque eu já venho querendo ler esse livro há muito tempo, muito tempo. Mas como é um clássico, eu sempre deixei de lado, né, porque eu gosto de clássicos, mas não é o que eu leio normalmente. Mas, cara, depois que eu li Historiador, eu tive que ir atrás desse livro, comprar. E eu comprei justamente também nessa edição aqui, porque, cara, olha essa capa. Olha essa edição. Ela é sensacional. Eu adoro, assim, que aqui dentro tá escrito em russo. Aqui também, é a parte de trás. Olha, lindíssimo, né? Então, eu dei 4 estrelas e meia pra Historiador. Eu recomendo demais a leitura, mas assim, saiba que é um livro denso, com muito texto. Eu até comparei assim com Babel da Kwang, mas em Babel é um texto muito mais reflexivo do que em Historiador, que em Historiador é um texto muito mais, literalmente assim, de pesquisa, né? Então é uma coisa muito mais de pesquisa, tipo, é um diário ali de campo, assim, hoje fomos à Turquia e visitamos tal, sabe? Um negócio meio assim, é um diário, entendeu? Então, mas é muito denso, sabe? Tem coisas que... Tinha momentos, assim, da história que eu tava lendo ali que eu pensei, cara, precisava disso, sabe? Não podia ter cortado. Mas, tirando tudo isso, o livro é muito, muito bom, assim, eu recomendo muito. Partindo pro próximo, se eu não tô enganada, eu acho que depois eu li
eu li Magia das Marés, que é da Pascale Lascelles, acho que esse é o nome dela, que é uma publicação recente da Intrínseca, né, um lançamento recente. Eu comecei esse livro, eu ainda tava lendo o Historiador. É porque um dia eu tava esperando pra fazer uns exames e eu só tinha o Historiador no físico. Então eu tinha a Magia das Marés no Kindle, então eu comecei a partir do Kindle. Magia das Marés. O que falar de Magia das Marés? Porque eu acabei dando 2,5 estrelas pra esse livro. Ele tem uma premissa muito interessante. Muito interessante mesmo. Mas o que pegou pra mim foi a protagonista. E a partir do momento que eu tenho um problema com a protagonista no livro, a história não anda pra mim. Entendeu? A história. Cara, eu fico com aquilo encucado na minha cabeça até o final do livro, entendeu? A partir do momento que eu não gosto da protagonista, eu fico assim, acabou o livro pra mim. Entendeu? Não tem mais graça isso aqui. E eu senti um pouco disso. Imagina das Marés, a gente vai acompanhar a Emery. A Emery, ela é uma das sobreviventes de... Assim, jovens foram numa caverna, mas deu tudo errado, aí 8 jovens morreram e a Emery, ela acabou sobrevivendo, né, dentre esses 8 jovens. Aí virou essa coisa de, eu fui a única a sobreviver, o que aconteceu realmente naquela noite. E a Emery, ela acabou perdendo, né, uma amiga dela, a melhor amiga dela, que ela estava entre esses 8 jovens, que é a Romy. E ela quer investigar para saber o que aconteceu com a Romy, o que aconteceu naquela noite. E também temos um outro protagonista, que é o Baz. E o Baz é irmão da Romy. E ele também quer saber o que aconteceu naquela noite. E o Baz, ele também tem uma obsessão por um livro que existe nesse universo, né? Que agora eu não vou lembrar o título. Mas é um livro que dizem que é a história a história ali do mundo deles, entendeu? E também como que surgiu esse sistema de magia que existe, né? Que como eu posso falar? Que é inspirado no as fases lunares, né? Tanto que a Emery, ela tem os poderes da lua nova e o Baz tem os poderes do eclipse. Inclusive, quem tem poder do eclipse é tipo, meu Deus, ninguém gosta, né? Só que assim, cara, o livro é dividido em 2 pontos de vista, né? Tanto da Emery e do Baz. E pra mim, quem comanda esse livro é o Baz. Assim, ponto. Ele é um dos melhores personagens desse livro. O segundo melhor é o Kai, que é um amigo dele. Assim, perfeito, perfeito. O livro, assim, quando tá nas partes do Baz, é maravilhoso. É tipo, eu tinha um prazer de ler. Mas quando era na parte da Emery, era uma chatice, assim, absurda. Principalmente porque a autora, ela preferiu manter as partes da Emery, a Emery ali só, tipo, de grudado num carinha lá e o vivendo um romancinho dos dois. Eu tava, tipo, mano, eu não tô afim de saber disso, entendeu? Porque a Emery é uma personagem muito burra, muito cega. Tudo era, ai, Kieran, sabe? Minha filha, pelo amor de Deus, sabe? A história pra mim não andava quando eu tava com ela. Todo o capítulo dela era ela grudada no macho. E eu já estava cansada. Tanto que eu passei a pular, tipo, os capítulos dela. Porque só tinha ele, entendeu? Eu passava um olho, assim, bem brevemente nas partes da Emery. Tipo assim, e não tinha nada de relevante pra me contar, entendeu? Porque era só ela ali lambendo o saco dele. Inclusive, esse lance de passar o olho, né? Me lembrou um tópico aí de uma treta aí que teve nas book hits, né? Sobre leitura dinâmica. Então, sim, eu fiz uma leve leitura dinâmica nas partes da Emma, porque garota chata do cacete, não aguentei. E por isso que eu dei 2,5 estrelas pro livro. O livro tem muito potencial, tem um protagonista, que é o Baz, maravilhoso, sabe? Tem uma premissa extremamente interessante, mas assim, uma personagem, uma protagonista, que é a Emma, insuportável. Insuportável. E eu até fiquei feliz de saber que eu não fui a única que achei ela insuportável, porque eu vi outras resenhas, né, de pessoas no Scooby, assim, que deram praticamente a mesma nota que eu, justamente por causa disso, por causa da Emery. Então eu tô, tipo, em paz. Pior que eu tenho muita vontade de ler a continuação, né, que já vai sair agora em setembro, lá fora. Mas, cara, o livro acho que vai ter perto de umas 600 páginas. E eu só fico pensando, a Emery vai ser um pé no saco.
nesse livro. Ela vai ser burra, que nem uma porta. E eu não vou ter um pingo de paciência pra ler a querida. Então, assim, não sei se eu leio, sabe? Não sei se eu leio. Mas eu tô muito curiosa, principalmente porque vai ter mais cenas do Baz com Kai. Inclusive, comecei a shippar. Mas, assim, não sei. Não sei se eu leio, tá bom? Minha outra leitura de julho foi Cupim, da autora Laila Martínez. É uma autora espanhola, né? A história se passa na Espanha. E é uma história sobre mulheres, né? É uma história a história é o seguinte, eu vou tentar explicar ela, que é um pouco meio assim confusa. A gente vai acompanhar duas mulheres da mesma família. É a neta e a avó. E elas vivem numa casa, e é uma casa que, assim, não... que elas estão presas à casa, né? E a casa faz favores pra elas, para as mulheres dessa família. É uma casa bem esquisita, que quem mora ali fala que vê vultos na casa, que acontece coisas estranhas na casa, barulhos estranhos, e desde de quando essa casa foi comprada já acontecia isso, só que ficou pior quando o homem que comprou a casa, né, e também era o marido da primeira mulher, né, dessa geração, ele foi, digamos, morto ali dentro, né? A própria mulher, cansada de sofrer violência, foi lá e trancou ele dentro do guarda-roupa. Tem todo um contexto porque ela fez isso. Aí trancou ele dentro do guarda-roupa e ele ficou preso lá e morreu lá dentro. Então, muitas vezes também, inclusive tem uma cena em que elas jogam alguém pra dentro do guarda-roupa. Porque o guarda-roupa resolve tudo, entendeu? Que precisar ser resolvido, resolve lá dentro. E é isso. Então a gente vai acompanhar as mulheres dessa família, né? O que elas sofreram, o que elas passam. E é uma história bem sobre o feminino. Sobre ser maltratada, não ser ouvida, ser silenciada. E também sobre críticas sociais. Tem muitas críticas sociais, né? Já que elas são mulheres muito inferiores. E elas moram num vilarejo em que esse vilarejo, ele vive ao redor de uma família muito rica ali, né? Então, o pessoal, se precisa de emprego, vai trabalhar para essa família. Então, vai acompanhar, né, essa rotina dessas mulheres. E foi assim, foi incrível. Já o último livro que eu li, em julho, foi um ARC, que ainda vai sair. ARC, gente, quando eu digo ARC, é uma cópia antecipada. Ele vai sair lá fora, né, lá na gringa, e se chama Nice Trader, da Sophie Slade. Esse livro já foi publicado de forma independente, né, primeiramente, mas os direitos foram comprados por uma editora, então agora vai sair por uma editora, que é a Orbit, que eu adoro a Orbit. Vocês também têm queridinhas, assim, editoras queridinhas? Eu tenho. E eu adoro a Orbit, porque ela lança, assim, as melhores fantasias. Ela é a editora do Richard G. Swan, que publica The Justice of Kings, essa fantasia é maravilhosa. É a editora da Fonda Lee, que escreveu Jade City ou Cidade Jade, né, que saiu aqui pela Alta Books. Então, eu adoro a Orbit, entendeu? E ele vai trazer, vai publicar Night Trader. E Night Trader, eu dei 3 estrelas, esperava dar 4, mas acabei dando 3. Nesse livro, a gente vai acompanhar 4 personagens. Vai ter 4 pontos de vista. A Ila, o Kane, o Alaric e a Ren. Nesse universo, os mundos são divididos entre mundo real e mundo dos sonhos. O Alaric e a Ren fazem parte do mundo dos sonhos. E a Ila e o Kane fazem parte do mundo real. E a Ila, ela é uma tecelã. Então, ela consegue atravessar esses 2 mundos, né? Que é muito difícil acontecer. Justamente por ela ser uma tecelã, ela consegue. O Kane é o filho do rei, né? Do Warwick. Guardem esse nome. A Ren, ela é um pesadelo. Ela foi manifestada através de um pesadelo. Tanto que ela é a Nice Trader, né? O título do livro é ela. E
como eu disse, ela foi manifestada. Ela foi manifestada pelo Para Warwick. Então, o rei, no mundo real, existe no mundo dos sonhos. E ele é, tipo, uma criatura extremamente cruel. Só que o Kane não faz a menor ideia que o pai tem essa vida dupla. E o Alaric, ele também foi um pesadelo que foi manifestado pelo Para Warwick, mas ele se rebelou, né? Ele não estava de acordo com o que estava acontecendo ali. Ele se rebelou e deixou de ser um soldadinho ali do Para. E o que vai unir esses 4 personagens? A Ila, ela protege uma criancinha, que é a Sorsha. E a Sorsha é uma Dreambreaker. E ela tem um poder assim, uau. Não ficou muito claro o que essa Sorsha pode fazer no livro, né? Mas eu acho que no próximo talvez se explique melhor. Mas a Ila, ela protege a Sorsha porque o Para Warwick quer a criança pra ele, porque para usar de arma, né, ali de poder e tal. Então, vai ser essa coisa de proteger a criança contra o Para Warwick, né? Para Warwick. Então, os 4 vão estar ali pra proteger a menina. E a gente vai acompanhar esse dilema aí, né? E quando eles finalmente se encontram, né? Vão começar a lutar. É uma história muito interessante, assim. Não é... Eu até coloquei isso na minha resenha lá do Instagram. Não é a história mais original do mundo. Não é a fantasia mais... Uau! É a melhor coisa que eu já li na minha vida. Mas foi um livro, assim, bem... Cara, eu fiquei muito imersa nessa história. Realmente, foi um negócio que me animou muito. Mas, Camila, você deu 3 estrelas pro livro, dei. Mas foi porque eu achei o final, assim, fraco. Não gostei muito do final. Eu achei, assim, o vilão, eu tava realmente, assim... Comprei o vilão, sabe? Comprei o vilanesco ali dele. Mas chegou no final, eu achei ele muito bobalhão. Muito... Ah, eu sou um vilão, sabe? Não gostei muito disso. Eu não gosto quando o vilão fica assim. E eu não gostei da escolha da autora. De como ela... É a escolha dela de fechar aquele final. Não gostei. Não gostei do final da Sorcha. Ela teve um final ali, não gostei do final dela. Foi por causa disso. Mas, assim, de modo geral, eu gostei bastante, assim, da história. Gostei muito dos personagens. Tem uma escrita muito, assim, imersiva mesmo. Você já se vê ali dentro da história. Aos poucos você vai entendendo, assim, no começo, é um comecinho confuso mesmo. Você fica tipo, o que tá acontecendo? O que é esse Realm? O que é esse Wake? O que é isso daqui que é Katana Straight? O que é blá blá blá? Você fica um pouco confuso, assim, no começo. Mas a autora, ela vai explicando aos pouquinhos. E a Sofia, ela fez um trabalho impecável nessa parte, eu acho. O meu personagem favorito se tornou o Alaric. Ele tem um carismazinho ali, sabe? Ele me lembrou um pouco, assim, o Ezreal, se o Ezreal fosse mais carismático. Né? Se o Ezreal fosse mais, assim, mais brincalhãozinho. O Alaric, quando que ele tá com a Ren, ele fica todo brincalhãozinho com ela. Fofo. Mas eu gostei bastante. Mesmo eu tendo dado 3 estrelas, eu recomendo. E eu acho que esse livro tem possibilidade de vir pro Brasil em algum momento, viu? Tem uma cara, assim, de livro publicado pela Galera Record, sabe? Tem uma carinha, assim, meio Galera Record. Então, eu acho que pode vir sim, viu? E eu acho que ele vai ser bem sensação quando sair lá em setembro. Ele vai ser sensação no TikTok. Ele tá me passando isso, sabe? Se você quiser saber, assim, se tem romance esse livro. Ele tem. Ele tem migalhas de romance. Não tem romance. Mas não tem hot, caso é isso que você queira saber. Não tem hot, graças a Deus. Ou tem? Tem um hot no começo, mas não é entre os casais principais. Tem um hotzinho. Mas é nada, sabe? Quem não gosta de hot. É um negócio bem, tipo, rápido, entendeu? Passou. Mas tem migalha de romance, já que a Ila e o Kane, eles vão viver uma questão de casamento arranjado ali. Eles não se casam, mas eles estão prometidos um pro outro. E a Ren e o Alaric, eles têm umas faíscazinhas. Tem aquela coisinha meio tipo, tem alguma coisa aqui, hein? Eu estou vendo, tem uma químicazinha aqui. E eles têm uma química bem interessante.
Eu prefiro mais o casal Alaric e Ren do que o casal Ken e Elan. Me passou mais força. Então, Night Stranger vai sair aí de 17 de setembro, se não tô enganada. Recomendo muito a leitura. Só pra fechar o vídeo, vamos falar aqui do que eu tô lendo essas últimas semanas. Eu terminei essa semana. Foi segunda ou foi terça que eu terminei? Hoje é quinta. Eu acho que foi terça que eu terminei. Eu terminei A Jogada do Príncipe, que é a continuação de Príncipe Cativo, da C.S. Pacat, né? Que é aquela série do Príncipe Cativo e tal. Eu falei do primeiro livro no meu... o 50%, a tag de 50%. Eu falei do primeiro, eu falei que foi uma leitura surpreendente. E esse livro aqui, gente, eu dei 5 estrelas pra ele. Foi uma das melhores, não só continuações, mas assim, fantasias que eu estou lendo atualmente. Assim, é fenomenal. Fenomenal, assim. A forma. Eu acho que eu gostei muito dele, principalmente porque segue aquela fórmula de fantasia de conquista de territórios, sabe? Ele foi enviado pro sul, se eu não tô enganada. Deixa eu ver aqui, peraí. Temos um mapa. Acho que ele foi enviado pro sul pelo tio dele, que tá no trono, né? Já que o Laurent, ele não tem certa idade, né? Pra assumir o trono ainda. Mas é o tio dele que tá no trono. E o tio dele, assim, não gosta dele, né? Não quer ali a vitória dele, né? Mas o Laurent tá ali indo contra o tio, então ele vai pro sul e ele conquista uma fortaleza lá que é bem importante pro reino. E eles entram em combate contra os cavaleiros do tio dele, né? E aqui, nesse livro também, a gente vai acompanhar o Daemon, mais como soldado, o que eu adorei, entendeu? Porque o cara, ele manja de táticas, assim, de combate, táticas de guerra. O cara é uma cabeça, é um crânio, cara, quando se fala disso. E foi fenomenal você ver, tipo, essa transição de escravo pra capitão. Ele se torna capitão, chega no final do livro, ele se torna capitão do Laurent, entendeu? E a gente já tem um romance entre eles já praticamente consolidado já nesse livro. É bem no final. É slow burn, em questão de romance. É slow burn. Eu amo slow burn. Maravilhoso, cara. Livro de fantasia sensacional, muito bem escrito, com slow burn. Cara, perfeito, sabe? Nossa. Esse livro aqui foi, assim, que prazer de leitura, sabe? Sabe aquele livro que você lê com gosto? Foi esse livro aqui. Foi esse livro aqui, assim. Maravilhoso, cara. Nossa, e tem cada plot twist no final. O plot twist do final desse livro, gente. O que foi o final desse livro? Ainda bem que eu tô com um terceiro aqui já. Eu não vou ler ele agora, né? Eu gosto de dar uma pausinha entre, assim, um livro e outro das séries. Mas, assim, leia O Príncipe Cativo, pelo amor de Deus. E o que eu tô lendo, né, que eu comecei? Alpha Soul, da Olivia Atwater. Esse livro aqui já saiu pela Galera Record como Mal pela Metade. E nesse livro aqui eu tô bem no começo. Eu só li... Eu nem terminei de ler, acho que o capítulo 4. Acho que eu nem terminei de ler o capítulo... ainda pra começar o capítulo 5. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a Dora. Primeiramente, vale lembrar que esse livro é meio que um Bridgerton com fadas. Então a gente vai conhecer a Dora. E a Dora, quando ela era criança, ela foi enfeitiçada, amaldiçoada, sei lá, por um férrico, né? Por uma criatura aí, né? Um fairy. E ela, assim, como eu posso explicar? Ela não consegue demonstrar os sentimentos dela, entendeu? Tipo, quando ela precisa ter medo, ela não sente tanto medo. Quando ela tá feliz, ela não sabe. Tudo pra ela é uma coisa muito zero, entendeu? Tipo, e ela é muito sem papas na língua. Tipo, ela fala. Porque ela não tem esse filtro, justamente por causa dessa maldição. E, né, a Dora e a prima dela, Vanessa, estão nessa temporada de casamento, né? A tia dela tá querendo lá casar a menina lá. E justamente por causa disso, da Dora, ela não é bem vista
né? Porque ela realmente ela parece meio doidinha, assim. Só que a Vanessa, que é a prima dela, adora ela. E a Vanessa, ela tá atrás do Lord Sorcerer, que é o Lord Feiticeiro, né? Como foi traduzido. Porque ele tem o poder de, talvez, quebrar essa maldição da Dora. E a Vanessa tá atrás desse cara aí, né? E a gente na parte que eu tô, a Dora já conheceu ele, né? Já tem ali uns... Sabe? Eles já estão meio que se bicando, né? Eles já estão ali uma faísquinha com a outra. E, pra mim, essa história, o momento que eu tô lendo, tá passando uma vibe muito Orgulho e Preconceito. O filme. Eu nunca li o livro. Mas uma coisa bem Orgulho e Preconceito, do tipo... A Lizzie com o Darcy e o carinha loirinho lá com a irmã da Lizzie, que eu não vou lembrar o nome dela. Né? E eu acho que a Vanessa vai ficar com o... É Albert é o nome do outro carinha? Que ele tem uma prótese. Ele tem uma prótese na mão. Eu acho que eles vão ficar juntos. E eu acho que isso vai ficar bem fofinho. Quero ver isso daí. E, assim, o Lord Feiticeiro, né? O Lord Sorcerer, ele tá me lembrando também um pouquinho o Wendell, do Emily Wilde. Eu acho que se a Emily e o Wendell tivessem um filho, seria esse cara. Ele tem a personalidade da Emily, mas a beleza do... né? A fisionomia do Wendell. Então, assim, eu acho que quem gostou de Emily Wilde talvez goste desse livro, né? Até o momento eu não sei o que tô pensando, sabe? Mas tá sendo uma leiturazinha bem, tipo, legalzinha, fofinha. Bora curtir, sabe? Essas aqui já são leituras de agosto, né? Falarei mais delas num próximo vídeo, se eu gravar. Mas eu já acabei falando muito de a jogada do príncipe, né? Agora, né? Acabei falando disso agora. Mas é que eu não resisti, cara. Esse livro foi fenomenal. Fenomenal. Foi uma das poucas leituras 5 estrelas que eu fiz esse ano. Nossa, graças a Deus. Eu tô muito feliz que eu tô gostando de Príncipe Cativo. Mas é isso, gente. Muito obrigada se você ficou até o final desse vídeo. Muito obrigada por consumir o meu conteúdo. E se é o seu primeiro vídeo que você está assistindo, muito obrigada por assistir. E caso você queira se inscrever, eu não sei, se inscreve aí. Se quiser também me acompanhar no Instagram, o link tá embaixo. O link, né? Então, até o próximo vídeo, que eu não sei qual vai ser. Me desculpa se eu não tenho uma frequência de postagens, mas é porque eu não tenho muito tempo. Não tenho muito tempo, então é um pouco difícil pra gravar. Me desculpa se eu demorar muito pra postar. Mas é isso, muito obrigada por assistir e até o próximo.